Quero convidar que os irmãos abram suas Bíblias, por favor, na leitura que foi feita no início dessa reunião, na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Quem lembra o capítulo? Capítulo 3. Vou colocar mais 10. Isso, capítulo de número 13. Nós iremos ler do versículo 4 até o versículo 7. Quem achou, diga amém. Diz a palavra do Senhor: o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Graças a Deus. Nenhum homem é uma ilha isolada. Amém? Eu quero que você repita essa frase para quem está perto de você. Vamos interagir uns com os outros. Nenhum homem é uma ilha isolada. Eu escolhi essa frase, amados, para começar essa comunhão com os irmãos, essa reflexão. E antes de explicar a frase, eu quero de antemão dizer aos irmãos que será uma comunhão muito simples, que será uma palavra muito singela, sem grandes ou, quem sabe, sem nenhuma pretensão. Uma palavra muito simples, mas que possa tocar o nosso coração. Eu ficarei extremamente satisfeito e grato se essa palavra ela puder me aproximar mais de Deus. Se essa palavra puder nos aproximar mais uns dos outros. Não é uma palavra revolucionária, não é uma palavra inédita, não é uma palavra com escopo teológico robusto, uma grande estrutura, não é uma palavra com uma exposição notável, mas é uma reflexão. Eu quero pensar junto com você que está aqui nessa noite, que está acompanhando também essa transmissão a respeito de relacionamentos. Ou coisa difícil é relacionamento, sim ou não? E a frase que eu citei de início, quem recorda? Nenhum homem é uma ilha isolada. Nenhum de nós vive sozinho nessa terra. Nenhum de nós vive sozinho. Nós estamos cercados pelos mais diversos tipos de relacionamentos, pelos mais diversos níveis de relações sociais. Se você olha para o casamento, é um nível de relacionamento, e você tem marido, você tem esposa. Às vezes o casal não tem filhos, ou quando tem filhos, já é um relacionamento o quê? Um pouco mais intenso, mais complexo. Você também se vê como pai, se vê como mãe. Você tem as relações fraternas, você tem as relações trabalhistas, você tem as relações de cidadão, tem a sua relação para com o Estado, você tem a sua relação na igreja, com seus amigos, com seus irmãos, com seus pastores, com a sua liderança, com os cooperadores, com os irmãos. Então, relacionamento, sempre nós estaremos inseridos de uma maneira ou de outra em relacionamentos. Mas talvez você pense, pastor, mas você não me conhece, eu não tenho ninguém nessa terra. Eu não tenho esposa, eu não tenho marido, eu não tenho filho, eu não tenho pai, eu não tenho mãe. Eu não tenho mais ninguém nessa terra, eu vivo sozinho. Mas você não está sozinho. De um modo ou de outro, sempre nós teremos contato com as pessoas. E aí a grande questão, queridos, quando nós falamos de relacionamentos e nós percebemos que nós não estamos isolados, que nós não somos uma ilha, que nós temos conexões, que nós temos laços com tantas pessoas, nós, não poucas vezes, temos muita dificuldade em nossos relacionamentos. Se eu pudesse perguntar para alguns irmãos aqui nessa noite, para dar alguns testemunhos
sobre as dificuldades no seu relacionamento, eu sei que cada um de nós poderia falar de uma maneira breve sobre um ponto difícil em seu relacionamento ou em seus relacionamentos. Das dificuldades no casamento, das dificuldades na criação de filhos, da dificuldade com o patrão, da dificuldade como empregado, da dificuldade aqui na igreja. Na igreja. Você sabia que tem problemas de relacionamento na igreja? Tem, pastor Alexandre? Infelizmente tem. E o que fazer diante dessas questões que são tão difíceis? O que fazer diante daquilo que nós não podemos nos esquivar? A não ser que você mude para o espaço sideral, mas ainda assim você vai estar consigo mesmo. E até mesmo é difícil suportar a si mesmo na maior parte das ocasiões. Então nós precisamos aprender. Eu preciso aprender a me relacionar. Eu preciso aprender a conviver com as pessoas. E mais severa ainda é a questão quando nós analisamos as relações que nós temos, sejam quais forem essas relações, à luz do Evangelho. Porque se você já se sente cobrado, ou de repente, se você já acha que você fracassa em um momento, ou em um ponto ou outro dos seus relacionamentos, sem comparar a sua vida à luz de Cristo, sem comparar a sua vida à luz do Evangelho, quando você olha para o Novo Testamento, quando você olha para Mateus, quando você olha para Marcos, para Lucas, para João, quando você olha para esse Evangelho que nos convida a ter um posicionamento de organicidade, meus irmãos, a vontade que eu tenho é de bater a cabeça na parede, sair doido, gritando, desesperado, porque eu não dou conta de tantas e tantas vezes fazer aquilo que o Evangelho me conduz a fazer. Mas será que mesmo assim eu vou desistir? Por isso você vai desistir? Por isso você vai abrir mão? Não, nós não podemos abrir mão. De continuar tentando, de continuar vivendo, de continuar permitindo que o coração seja transformado pelo Evangelho. E é necessário, queridos, que nós abramos a porta do nosso coração para que nós tenhamos relações saudáveis. Existem casamentos que estão fracassando. Eu não digo aqui apenas, mas eu digo em qualquer igreja, em qualquer lugar. Existem relações de pai e de filho que estão fracassando. Existem pessoas em igrejas, de repente na nossa comunidade, que você não consegue engolir o irmão que passa pela mesma porta que você entra. E às vezes nós nos esquecemos que aquele irmão, ele não apenas passa e sai pela mesma porta física que você passa, que você entra e que você sai, mas esse irmão, ele também passou pela mesma porta da redenção. E nós rejeitamos e desprezamos os irmãos porque nós não sabemos nos relacionar. Porque cada um acaba se escondendo atrás da sua desculpa. O meu temperamento é assim. A minha criação é assim. O meu estilo é assim. E a gente vai se desculpando, vai se esquivando, e a gente vai se distanciando, vai afastando, vai magoando as pessoas. Eu quero convidar você nessa noite, meu irmão, minha irmã, a refletir comigo em 2 textos que falam sobre relacionamentos. Eu quero conduzir os irmãos a ver o relacionamento à luz do Evangelho, à luz de Cristo, mas que isso não seja algo distante da nossa experiência prática e empírica. Mas eu quero conduzir os irmãos a olharem para Cristo, mas esse Cristo sendo manifestado na experiência de 4 pessoas. Eu quero compartilhar 2 enredos, 2 narrativas bíblicas, 2 textos neotestamentários, 2 textos da nova aliança. O primeiro texto, daqui a pouco nós iremos ler, é a Epístola de Paulo a Filemon. E nessa história, belíssima história por sinal, nós vemos ali Filemon e Onésimo. Nós vemos uma relação difícil, uma relação de dor, uma relação de traição, uma relação onde a confiança foi quebrada. Mas há um convite
para que aquela relação seja restaurada. E outro texto da Nova Aliança, que eu quero ler com os irmãos, encontra-se no livro de Ruth, pastor Alexandre. Só o pastor Alexandre entendeu, não é piada. Mas eu quero fazer um parêntese aqui. O pastor Alexandre não combinou nada comigo, mas eu faço questão, porque eu fui tão impactado na sexta-feira, e o pastor Josué vem aqui agora para dizer que vai ler 2 textos do Novo Testamento. Um é Filemon, simples de compreender, e outro texto do Novo Testamento é onde? Ruth. Mas eu aprendi que Ruth é o Antigo Testamento. Se você não entendeu nada, se deu um nó na sua cabeça, depois os irmãos da edição façam um corte nesse momento, eu quero convidar você a fazer o Seminário Querigma. Nós teremos inscrições já, estão abertas, começaremos uma nova turma em outubro. Os irmãos que estão nos assistindo agora, os irmãos façam suas inscrições. Não combinei nada com o senhor, combinei, pastor Alexandre? Não estou fazendo propaganda, não estou vendendo curso, mas para que você entenda o que é que Deus está fazendo nesse ministério. Para chamar Ruth de Novo Testamento. Eu não vou explicar. Eu não sou professor do Seminário Querigma, não. É só para você ficar com a pulga atrás da orelha, mas pode ter certeza que há uma explicação belíssima. Há uma explicação extraordinária. Agora, em Ruth, queridos, o que nós vemos em Ruth? Vemos uma relação também difícil. Não porque há conflito nas personagens, Noemi e Ruth, mas porque as circunstâncias que cercam aquelas personagens são circunstâncias duras, de perda, de prejuízo, de dor, de amargura, mas ainda assim, naquele relacionamento, existe a bondade e a misericórdia de Deus. Vamos ler, eu quero convidar você, primeiramente, no primeiro texto do Novo Testamento, está lá em Ruth. Abra a sua Bíblia, é facinho de encontrar. Vai lá para Deuteronômio, e aí depois você vai indo, acha Josué, depois de Josué você passa Juízes, e depois de Juízes você acha o quê? Aí você acha Ruth. Quem achou, diga amém. Eu pensei em fazer um resumo de todo o contexto, mas achei melhor fazer a leitura. São apenas 17 versículos que eu quero ler do primeiro capítulo. Os irmãos, por favor, tenham paciência comigo, tá? Eu sou meio lento para pregar mesmo, mas os irmãos vão exercitar o seu amor, a sua misericórdia comigo, e vai dar tudo certo no final, e a gente vai sair vencendo, em nome de Cristo Jesus. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com a sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminho de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz. E lhe disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Voltai, minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse: tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-íeis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-íeis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão.
Então de novo choraram em alta voz. Orfa com um beijo se despediu de sua sogra, porém Rute se apegou a ela. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu, volta após a tua cunhada. Disse, porém, Rute: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Por quê? Preste atenção. Aonde quer que fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Bom, para quem nunca leu o livro de Ruth, pelo menos essa introdução já dá para você entender muita coisa do que será dita. Eu fiquei pensando sobre a história de Ruth e de Noemi. Eu queria que você pensasse um pouco junto comigo, que você tentasse entrar nesse cenário lá dos tempos bíblicos. Imagine-se numa situação de fome, de miséria, e aí de repente a sua família, uma família de Belém, lá de Judá, vai para uma terra, entre aspas, amaldiçoada. Vai para uma terra onde Deus não tem um pacto, onde Deus não tem uma aliança com aquele povo, com aquela nação. Mas as coisas vão acontecendo, e você com a sua família, você está ali com o seu esposo, ou você está ali com a sua esposa, com os seus filhos, e aí você perde o seu marido, ou você perde a sua esposa, e seu filho ou sua filha contrai matrimônio, ou se coloca agora no lugar dessa pessoa, seja você agora essa Ruth, que se casa, e um tempo depois o que acontece? Você perde o marido, ou você perde a esposa, aquilo que é tão precioso. Há algum motivo para você continuar com Noemi? Existe alguma razão para você continuar o seu relacionamento com aquela mulher? Se coloque no lugar dessa Ruth, dessa mulher, que vivia numa terra amaldiçoada, numa terra sem aliança com Deus, e agora você pode continuar a sua vida. Porque você não tem mais o seu marido, você não tem mais aquela pessoa que está tão perto, tão junto de você. O que você faria se você fosse Ruth? Eu pensei sobre isso. Sendo bem sincero com você, sabe qual a minha resposta? Eu vazaria. Pegaria o beco. Não ficaria com Noemi, uma velha nas costas, só para me dar trabalho. Enquanto eu estava com o filho, eu tinha alguma razão. Eu tinha, de repente, um motivo para aguentar. Porque sogra não se escolhe. Se escolhe marido. Não é verdade, pastor Alexandre? Se escolhe esposa, mas a sogra vem no pacote. E aí dizem, né, os piadistas, que feliz foi Adão, porque não tinha sogra. E feliz também foi Eva, porque não tinha sogra. Mas quem nasceu depois padeceu de tamanha infelicidade. Verdade ou mentira? Não tem essas piadas amargas, ácidas e de mau gosto? Tem sim, para quem tem problema com sogra. Eu, como graças a Deus, não tenho nenhum problema com a minha sogra. Está tudo certo em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus. Mas veja bem, meu querido, Ruth, ela poderia agora estar simplesmente em Moabe, voltar, porque não há nenhum tipo de relação que prenda Ruth a Noemi. Eu pensei nesse texto, o que é que prendeu o coração de Ruth a Noemi? Eu quero compartilhar, o título da mensagem é o amor, o fundamento de todas as relações. E não pense nesse amor como um sentimento apenas, mas pense no amor primeiramente como uma pessoa, que é o próprio Deus. É Deus como amor, mas esse Deus, ele se manifesta. Esse Deus, ele se revela de maneiras tão pequenas, tão acessíveis.
Deus se manifesta de maneira tão simples que a gente olha para as Escrituras, olha para a Bíblia e a gente não consegue enxergar Deus, porque pensa que Deus está ali no trovão, está abalando céu e terra e montanhas e abrindo o mar vermelho. Eu sei que Deus faz isso, mas Deus, ele fala também no silêncio. Deus, ele fala nas coisas simples. Deus, ele fala na brisa. Deus fala nos pequenos gestos. E eu percebo que há um sentimento que nasce no coração de Ruth por Noemi, que é o primeiro degrau que nós precisamos compreender para sarar os nossos relacionamentos, ou para ter relacionamentos melhores, mais vivos, mais robustos, relacionamentos que possam dar uma grandeza maior à nossa existência. O que prendeu o coração daquela mulher, a Noemi? Sabe o que foi? A amizade. A amizade. Porque sogra, como eu disse, não se escolhe. Se escolhe? Ela casou com quem? Casou com um dos filhos. E aí o que ela recebeu de herança? A sogra. Ela escolheu ser amiga da sogra? Escolheu fazer parte daquela pessoa como sua sogra? Não escolheu. Mas e depois que se rompe esse relacionamento? A amizade que permanece no coração. Queridos, e a amizade é algo que tem que ser cultivado por nós. A amizade como uma grande afeição, algo que nos faz olhar para o outro e ver a importância dessa pessoa, tê-la com grande apreço. Mas a amizade não é apenas algo que nos faz olhar para o outro e ver a importância desse outro. Mas a amizade, ela deve ser cultivada no coração. E eu trago agora essa questão para nós, para a igreja, enquanto reflexão, enquanto pensamento. Nós estamos passando por uma mudança enorme nesse ministério. Nós estamos passando uma mudança na palavra, uma mudança na experiência, uma mudança no nosso comportamento humano como fruto daquilo que nós temos recebido. E às vezes eu percebo que nos falta a simplicidade das pequenas coisas. Que nós, não que isso seja errado, pastor Alexandre, nos preocuparmos com os aspectos mais importantes da teologia, os aspectos mais nevrálgicos da teologia, que são orgânicos também, que há toda a sua organicidade nesses aspectos. Mas nós nos esquecemos que a amizade, como algo tão pequeno, tão simples, a partir da amizade, nós podemos construir belíssimos relacionamentos. Nós podemos construir uma história de vida que nos capacite a caminhar durante 2, 10, 15, 20, 30 anos, sem essa rotatividade na igreja. As pessoas, elas não se prendem mais. As pessoas, elas não criam laços mais, umas com as outras, porque a igreja se tornou simplesmente um lugar de visitação, um clube, onde você vai quando quer e se você quiser. Não. Eu queria que você olhasse para a pessoa que está perto de você. Dá uma olhada nela aí, pode olhar. Olha para quem está ao seu lado. Você olhou? Não responda em voz alta, mas responda no seu coração. Essa pessoa é seu amigo? É sua amiga? Né? Não é. Não é. E por que não é? Sabe por quê? Porque nós não cultivamos a amizade. Porque você não cultiva. Porque você não sabe o nome do irmão. Ah, pastor, mas é difícil, pastor, porque uma igreja de 200 irmãos, de 300 irmãos, de 400, não importa, é difícil. Sim, eu sei que é difícil. Os pastores não sabem o nome de todo mundo. Eu não estou cobrando isso de você. Mas perceba uma coisa em relação à amizade, você vai entender qual o ponto da reflexão que eu quero tratar com a igreja nessa noite. Às vezes, nós nos preocupamos com alguns irmãos, eu digo os pastores. Um irmão falta, o irmão não vem.
e a gente liga para um, e visita outro, e pergunta para o irmão, e pergunta para o outro, e na medida do possível nós vamos fazendo isso, essa cobertura, esse cuidado pastoral vai sendo estendido. Mas nenhum de nós é uma ilha isolada. E aqui, irmãos, não há nenhum problema em sermos sinceros uns com os outros, embora nós não tenhamos, eu creio em nome de Jesus no que eu vou falar agora, nenhuma inimizade de uns para com os outros aqui, amém? Nós não temos nenhuma inimizade, mas às vezes nos falta o quê? A simpatia e a amizade, porque eu não conheço todos os irmãos, mas a Vera conhece o que está à esquerda, o que está à direita, o que está atrás, porque temos ou não temos círculos de amizade aqui dentro? Tem? Não é panelinha, viu? Tira isso da sua cabeça, mas temos ou não temos círculos de pessoas que nós temos uma maior convivência, que nós temos uma maior ligação, uma maior proximidade? Tem ou não tem? Hein, Gil? Tem? Isso é errado? Isso é partidarismo? Não, isso é viver em sociedade. Mas aí, de repente, o Gil não vem um mês sem congregar. Um mês. Aí a Andresa, que senta perto do Gil todo domingo, não liga, não manda um WhatsApp, não faz nada, porque ela espera que o pastor Josué, porque ele tem que fazer. Porque se alguém é responsável pelas ovelhas da igreja, é o pastor Alexandre, é o pastor Josué, é o pastor Renato, é o pastor Moisés, é o cooperador fulano de tal. E a amizade, ela não flui. A amizade, ela não une. A amizade, ela não cresce. E eu paro nesse texto. O que fez aquela mulher se vincular agora, não pelo casamento, não para uma relação matrimonial, a Noemi? O que é? Amizade. Noemi não tinha nada para oferecer para Ruth. Noemi era uma mulher velha, não tinha filhos, mesmo como diz o texto, se ela se casasse, o que ela poderia oferecer? Nada. Mas Ruth diz assim, olha, eu vou ficar com você, não me importa, aconteça o que acontecer, não me importa, Noemi, se eu pegar chuva, vamos pegar chuva juntas, se passar fome, vamos passar fome juntas, se a gente tiver prosperidade, vai ser tudo junto. Eu sou com você, Noemi. Eu não vou desistir dessa amizade. Eu não vou desistir. E a gente recebe um pisão no pé, a pessoa que vive com a gente há tanto tempo, amigos, aqui na igreja, tanto tempo convivendo com você, cantando com você, tocando com você, congregando com você. E aí um dia o pastor Josué acorda mal-humorado e fala uma palavra desagradável para Vera. E 15 anos de caminhada, 15 anos de relacionamento, 15 anos de amizade são jogados aonde? Na lata do lixo. Porque o que mais vale, na verdade, é a ofensa do que a minha amizade, do que a sua amizade. Irmãos, nós temos que aprender que o nosso relacionamento tem que ser construído com a amizade. Nós estamos muito acostumados a desenvolver papéis simbólicos na sociedade. Eu explico o que eu quero dizer. E todos nós temos personas, temos máscaras, temos papéis simbólicos. Na sua casa você tem o papel de pai, papel de mãe, papel de esposo. Você tem, no seu trabalho você tem o papel de empregado, de patrão. Na igreja você tem um papel, cada vez você tem um papel. Eu digo papel simbólico porque nós não estamos imbuídos, nós não estamos revestidos, na verdade, daquilo que deve mover o nosso relacionamento. Quer uma prova real disso? Durante muito tempo, o tempo da ignorância, e a gente tem esse tempo da ignorância. Eu falava assim para o meu filho mais velho, e filho mais velho às vezes dá mais trabalho, né? Fala assim, Israel, você tem que entender uma coisa, eu não sou seu amigo, eu sou seu pai. É claro que dentro de um contexto, eu tenho um porquê, eu tenho um motivo para estar dizendo isso. Mas
De um tempo para cá eu tenho pensado, a gente vai envelhecendo, a gente vai aprendendo, a gente vai errando, a gente vai lidando com situações e a gente vai abrindo mão de alguns conceitos, de algumas interpretações de mundo, algumas visões equivocadas. E hoje eu posso falar para o meu filho: eu sou seu pai, eu sou autoridade sobre a sua vida, você precisa me respeitar, você tem que entender que eu sou o seu pai. Mas você também pode entender, Israel, que além de ser seu pai, eu sou e quero ser o seu amigo. E por que estou falando isso? Por que pastor José está falando isso? Porque a gente esquece que a gente pode ser amigo da esposa. A gente esquece que pode ser amigo do marido, que pode ser amigo do filho, que pode ser amigo do pastor, que pode ser amigo do amigo. A gente esquece que pode ser amigo um do outro. E a gente apenas assume os papéis simbólicos e representativos da sociedade, porque eu sou marido, e ponto final, e você cala a boca porque quem manda aqui sou eu. Eu sou isso, eu sou aquilo outro. E vamos ficando engessados, e vamos ficando com um coração petrificado, porque nos falta algo basilar, algo tão simples, e você quer começar lá de cima. É porque eu preciso fazer o quê? O mistério da piedade. Eu preciso amar, eu preciso dar todos os meus bens para os pobres, eu preciso fazer isso, aquilo, outro. Não, meu irmão, seja amigo do outro, seja amigo do teu vizinho, seja amiga da tua amiga, seja amigo do teu familiar, do teu pai, do teu parente. E eu tenho certeza que a sua vida será completamente diferente. Então nós vemos isso, esse primeiro aspecto do amor como fundamento de todas as relações na vida de Noemi e de Ruth. Mas uma outra questão além da amizade. A amizade, perceba, é apenas o primeiro degrau. Mas há uma outra expressão do amor, que é a compaixão. Preste atenção nisso. Preste atenção, compaixão. Viu, Jailson? Compaixão. O que significa compaixão? É você se colocar no lugar do outro. Você se colocar no lugar do outro. Acompanhe comigo nessa reflexão. Noemi tinha marido? Noemi tinha marido? Não, sim, mas naquela condição última. Vamos colocar na condição última. Noemi era viúva. E Ruth era o quê? Viúva. Então, em pé de igualdade. Uma coisa igual a outra. Mas imagine só. Ruth olha para Noemi, sendo ela viúva, e Ruth também viúva, e fala assim: mas ela perdeu muito mais do que eu. Ela não perdeu apenas o marido, como eu também perdi. Ela perdeu os filhos, ela perdeu a sua casa, o seu lugar de origem. E eu preciso agora ter compaixão, eu preciso agora me colocar no lugar desta pessoa. Nossos relacionamentos serão tão melhores se nós aprendermos a nos colocar no lugar do outro. Se nós aprendermos a entender a dificuldade do outro. Porque é tão fácil dizer assim: ó, você está errado. Eu tenho a razão. Você não sabe de nada. Você errou, você tropeçou e ponto. Mas e quando você se coloca no lugar do outro? Será que você tem essa audácia? Será que você tem esse peito estufado para dizer assim: olha, é desse jeito? Não. O seu olhar é um olhar de compadecimento. É um olhar cristão, de fato e de verdade. A amizade, ela evolui. A amizade, ela passa para um patamar superior. Ela se alarga no coração e o amigo se torna aquele também que é alguém que tem compaixão. Noemi, eu sei da sua dor, eu sei da sua história. Eu vou estar com você. Onde quer que você vá, eu vou com você. Ah, pastor, mas isso é muito poético. É porque é um livro lá de Ruth. Muito bonito. Mas e na prática? Como é que faz isso? Na prática, sabe como é que faz? Vivendo isso. Não tem fórmula.
É simplesmente você entender o lado da outra história, meu irmão. Sem apedrejar. É ser solidário. É entender que o outro erra, como você também erra. Que a sua esposa, às vezes, está num dia difícil, como você também está num dia difícil. Mas nós somos tão egoístas, não é verdade? Nós somos tão centralizadores, e nós não conseguimos verificar que o outro também tem sentimentos, que o outro tem tristezas, que o outro tem dificuldades. E aí o nosso relacionamento ele se baseia na moeda de troca. Eu só consigo exercitar a compaixão para com aquele que tem compaixão para comigo. Eu só consigo ser paciente com aquele que também é paciente comigo. E é um coração egoísta. Eu confesso, irmãos, eu sou muito egoísta ainda. Sou muito egoísta. Pensa numa coisa que é difícil eu lidar e vencer, é a questão do egoísmo. Mas eu vou chegar lá, em nome de Jesus. Essa igreja é toda diferente, né, pastor? É toda estranha, né? Os pastores vêm pregar e vêm dizer que é fraco, que é erva, que é egoísta, que tem isso, tem aquilo outro. Mas por quê? É porque eu sou como você. E você também é como eu sou. Não existe diferença no coração. Existe diferença num problema ou no outro. Mas todos nós temos dificuldades. E eu me lembro agora de Lucas capítulo 10, abordando esse texto da compaixão, na parábola do samaritano, ou do bom samaritano, que Jesus ele fala para o intérprete da lei, para o escriba, para aquele que pergunta sobre a vida eterna, como alcançar a vida eterna, como estar próximo de Deus, em outras palavras. E aí Cristo fala da parábola do bom samaritano, que estava ali um judeu saindo de Jerusalém, e ele é roubado, ele fica jogado no caminho, na beira do caminho, e passa quem? Passa um sacerdote, passa um pastor do povo, passa um ancião, alguém importante. O que ele faz? Aquele homem tão preparado, aquele homem tão teologizado, aquele homem que tem tanta coisa para oferecer, ele passa de largo. Aí depois passa o levita, passa o diácono, passa aquele que administra, aquele que sabe fazer todas as coisas para que o culto aconteça. E o que acontece? Ele também passa de largo. Aí passa o impuro samaritano, o desprezado, aquele que o judeu diz assim, isso aqui é impuro, não pode estar na congregação de Israel, não pode estar conosco no templo, não pode orar conosco, não pode servir conosco, porque é um pária da sociedade. É esse que se compadece, é esse que serve, é esse que estende a mão, é esse que ajuda aquele que está necessitado. E eu preciso aprender com o bom samaritano, preciso aprender que a gente serve, não é aquele que é igual, a gente serve aquele que é diferente também. A gente serve aquele que está precisando. E não me importa a cor, não me importa o jeito, não me importa o corte do cabelo, não me importa a nacionalidade, não me importa a religião, não me importa nada disso. E quando eu me permito que isso aconteça, é uma marretada no egoísmo, porque eu só sei pensar em mim, só sei pensar no meu bem-estar, no meu estômago, só sei pensar na minha vida, só sei pensar naquilo que me faz bem. E a gente prega e vive o evangelho equivocado. Mas quando você olha para o próximo, e você entende que o próximo, ele é simplesmente o reflexo de quem você é, embora descaracterizado, embora de repente maltratado, de repente afligido pela dor, por uma circunstância. Porque quando você olha para o mendigo que está numa sarjeta, você não se identifica com o mendigo, ou se identifica? Não, porque você está bonito, cheiroso, bem penteado, com um sapato caro, com a calça cara, com o seu carrão do ano. E você passa de largo e você vê o mendigo, você fala, não, aquele mendigo
Eu não posso me identificar com aquela criatura. Porque eu estou aqui em uma outra situação. Aquele desgraçado, ele está ali naquela situação porque alguma coisa ele fez. Ele fez alguma coisa. Mas se compadecer, ter compaixão, meu irmão, não é você sair do carro e você pegar ali os trapos do mendigo e vestir no lugar do mendigo e se deitar no lugar do mendigo. Para sentir na pele o que é ser um mendigo, porque está com a coberta do mendigo, está ali com a roupa do mendigo, está na calçada do mendigo. Isso não é compadecimento, isso não é compaixão, mas é você se colocar no lugar daquele desventurado. É você conseguir entender que aquela criatura é, tanto quanto você, um filho de Deus. Do mesmo Pai. E poderia ser uma sorte diferente, ser a sua vez, ou você naquela situação. E a gente percebe no caso de Ruth e de Noemi, que Ruth, ela diz assim: eu vou, Ruth, eu vou, Noemi, estar com você. Eu vou assumir com você essa empreitada. Eu vou me colocar no mesmo lugar que você. Nós caminharemos juntas. E nós precisamos ter isso em nossos relacionamentos. Muito casamento está se desfazendo. Sabe por quê? Porque não existe equivalência, não existe igualdade, não existe simpatia. Porque o marido acha que é superior à esposa, pastor Renato. Porque ele é o provedor da casa. E a esposa acha que pode mandar no marido, porque ganha mais do que o marido, irmão Gil. E aí não importa qual seja o exemplo, não importa qual seja a dificuldade. Quando você acha que você é maior ou melhor do que o outro, não importa qual seja o paralelismo, não importa. Você não tem um coração que se identifica com o próximo. Nós precisamos permitir que Deus quebre o egoísmo do nosso coração. Nós temos que nos entender no lugar do sofredor. A mensagem de Cristo, a teologia da Bíblia é uma teologia libertária, é uma teologia de salvação. Você vê Deus se aproximando do homem, você vê Deus se compadecendo do homem, você vê Deus se colocando no lugar do homem, do pecador, se entregando no lugar do homem. Mas aí vem eu com o meu evangelho e acho que tudo tem que ser diferente, porque Cristo tem que ser diferente. Esse Cristo bonzinho demais não serve para ninguém. Esse Cristo que se compadece das pessoas não serve para ninguém. E eu não quero, então eu recuso esse evangelho. Amizade, compaixão, há uma outra atitude, lealdade. Pensa numa pessoa leal que foi Ruth para com a sua ex-sogra Noemi. Lealdade. A palavra lealdade é bem interessante, ela vem do latim legalis. Então tem uma questão jurídica, uma questão legal envolvida. Ser leal é você confiar, é você prestar confiança, é você ser alguém digno de confiança. Oi? É acreditar. É acreditar. Nós lemos um texto nessa reunião que o amor, ele faz o quê? Ele espera. O amor, ele faz o quê? Ele suporta. O amor, ele espera, ele suporta, ele se sacrifica. Noemi nada poderia dar para Ruth. Imagina essa situação. Nada. Será que ela tinha certeza que teria um abrigo quando voltasse para Belém? Não tinha essa certeza. Será que Ruth voltou com a promessa de ter um casamento? Não. Pense você, era fácil uma viúva se casar naquele tempo? Hoje não acha. Não acha não, Vera. Não acha. Pode colocar no Facebook, está difícil. Pode fazer propaganda. Está difícil. Agora pense você, meu irmão, numa sociedade machista, numa sociedade patriarcal do Oriente Médio, em que a mulher
ela era menos do que menos. E viúva então e pobre, como diz o pastor Renato, que gosta dessa expressão, lascado ainda de tudo. Não tinha nada para oferecer, nada, vezes nada. Mas Ruth, ela é leal, pastor Josué, mas ela é leal por quê? Ela confia em quê? E essa legalidade, essa lealdade, ela está primeiramente, preste atenção nisso, vinculada aos princípios. Lealdade está vinculada em um primeiro momento ao princípio. Eu tenho certeza que a amizade que nasceu há muitos anos atrás, de sentarem juntas, de conversarem, e de Noemi falar assim, sabia que o meu Deus, até então apenas o meu Deus, Ele é o Deus dos céus, Ele é o Deus da terra, Ele é um Deus provedor, Ele é um Deus amoroso, é um Deus que cuida, é o único Deus. Então essa amizade, ela vai crescendo, se torna de compaixão, e agora essa lealdade é ligada nos princípios. Ruth, ela entende de que existem princípios que ligam Noemi e ela. Não é o parentesco humano, não é a nacionalidade, mas ela diz, escuta só, Noemi, você não vai me mandar embora. Não adianta ser teimosa, não adianta, porque eu aprendi uma coisa e foi com você. O teu Deus é o meu Deus. O teu povo é o meu povo. Ou seja, o teu destino é o meu destino. A tua sorte é a minha sorte. Eu não vou me apartar de ti. Esse é um coração amarrado aos princípios. É a unidade daquilo que se crê, ou naquilo que se crê, mas também a lealdade está ligada ao coração, ao afeto, ao sentimento, ao amor. Amizade, compaixão, lealdade. E para encerrar essa sessão, abnegação. Abnegação. Ruth poderia ficar lá em Moabe, se casar e ser feliz para sempre lá em Moabe. Mas ela foi para sofrer junto com a sua companheira. Um coração abnegado. Porque Noemi não falou assim, eu vou te dar um filho. Porque ela não tinha. Muito pelo contrário, eu não tenho nada para te dar. Mas o amor, ele espera, o amor, ele suporta. E o amor, ele não tem nenhum tipo de interesse próprio ou particular. Eu vou com você, mesmo se você não me der nada. Eu vou com você pelo simples fato que eu te amo. Queridos, o amor, ele não é uma resposta para nossos relacionamentos. Amém? O amor não é uma resposta. O amor é a resposta que você precisa. O amor é a solução que você precisa. Não faça campanha, não faça jejum, não faça consultório pastoral, nada disso vai resolver a sua vida. Permita que o seu coração seja tocado pelo amor. Permita amar. Permita amar o outro, para que você veja que o seu coração vai ser restaurado e vai ser curado. Permita que isso aconteça na sua vida. Ruth tem um coração abnegado e altruísta. Ela entraria depois para a genealogia do próprio Cristo, mas até então nada acontece. Ela não sabe qual vai ser o seu futuro, o seu destino, mas ela vai. E como eu dizia, como era difícil uma mulher se casar naquele tempo. Para os irmãos terem uma ideia, as mulheres, a expectativa de vida das mulheres naquele tempo dificilmente ultrapassava os 40 anos de idade. A vida era dura, era severa demais. E uma moça que já havia ficado um tempo casada, ao invés de ficar em Moabe, não, agora vai para um lugar distante. Não sabe se vai se casar, mas ela vai. Por quê? Não pela promessa, mas simplesmente para servir. Simplesmente para ser apoio, para ser arrimo, para ser suporte. Meu irmão, tantas pessoas precisam de você. E você acha que você só consegue servir o próximo com $1 milhão. Só acha que consegue servir o próximo
se você tiver um carro para dar carona. Só acha que consegue servir o próximo se você fazer uma coisa grande demais, extraordinária demais. E você quer fazer aquilo que é muito grande. Mas que tal começar com as pequenas coisas, com os pequenos gestos? Tem gente que precisa apenas de um aperto de mão. Precisa de, sabe, vem cá, meu irmão, vem cá, fulano. Coloca a pessoa em pé, perto de você. Dá uma ajuda, dá um abraço. Faça isso. Seja um instrumento de Deus na vida dessa pessoa. E quem sabe o que pode acontecer. Um Boaz pode aparecer, que gera um Obed, que gera um Jessé, que gera um Davi e que gera um Cristo. E Cristo, então, ele é gerado, ele é formado no nosso coração. Mas nós somos tão políticos, nós somos tão acostumados a servir aquele que nos serve, a amar aquele que nos ama, a abençoar aquele que nos abençoa. Isso se vê muito, sabe quando? Em festa de casamento. Sabia? Em festa de casamento. Quando está ali a noiva mandando os convites para os padrinhos, e ela senta com o noivo assim, olha, nós temos só para padrinhos 10 para cada lado. Você escolhe os seus 10 e eu escolho os meus 10. E aí começa a escolher, baseado em quê? Eu vou casar ano que vem, e eu vou convidar o Jailson para ser o meu padrinho, porque eu sei que o Jailson é um grande empresário lá do plano piloto, e ele vai me dar uma geladeira frost free, duplex, inox, daquela, sabe, top de linha. E aí você vai distribuindo a amizade, ou vai distribuindo seus relacionamentos de acordo com aquilo que te dão. E quando ninguém tem nada para te oferecer, você tem coragem de ser amigo daquele, entre aspas, inútil? Você tem coragem de ser amigo daquele que não tem nada para te oferecer? Um inútil, na verdade, ele só te faz sofrer, ter prejuízos. Com Ruth e com Noemi, nós temos a bela história da amizade. Mas eu quero agora compartilhar com vocês, lá em Filemon, outro texto do Novo Testamento. Fique tranquilo, meu irmão, nós temos até às 9 horas da noite para acabar essa ministração. Amém? Tristeza no seu coração? De jeito nenhum, né? Deus é bom. Abra lá em Filemon. Na história de Ruth, na história de Noemi, o que é que nós vemos? Nós vemos o amor como um fruto já revelado, já manifesto, que ele vai gradativamente crescendo da amizade, e vai crescendo para a compaixão, e vai crescendo um pouco mais, e vai se desenvolvendo da compaixão para a lealdade e a abnegação. Agora em Filemon a história é completamente diferente. É outra história em Filemon. Porque nós temos uma crise aqui, nós temos uma ofensa, nós temos um problema entre irmãos, que não eram irmãos em Cristo até então, mas era patrão e empregado, ou senhor, escravo e servo, e é algo difícil de ser resolvido. Porque quando é uma Ruth, quando é uma Noemi que está perto de você, até que é mais fácil você prosseguir. Mas e quando é um ladrão? Quando é alguém que te causa o dano? Quando é alguém que te dá prejuízo? É mais fácil ou é mais difícil? Muito mais difícil. Eu quero ler com você os 25 versículos. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, o amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações,
estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus, sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade, grave essa palavra, não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade, pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, o escrevo. Eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-o no coração em Cristo. Certo, como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo, e ao mesmo tempo prepara-me também pousada. Até o versículo 21. Queridos, olha que situação complicada. Onésimo, que significa inútil, era escravo, era servo, era empregado do Filemon. Um homem importante, um homem de posses. E esse Onésimo, ele rouba o seu patrão. Ele rouba o seu senhor. E tempos depois, esse Onésimo se encontra preso na mesma prisão que o apóstolo Paulo, se converte a Cristo. Ele recebe o Evangelho. E muita coisa muda, é claro, no coração daquele homem. Como também muda no nosso coração. Nós não somos mais a mesma pessoa que nós éramos há um tempo atrás. Sim ou não? Tantos erros que você cometeu há muito tempo atrás, e você colheu as consequências dos seus erros, dos seus atos pecaminosos, mas você não é mais a mesma pessoa, não é mais a mesma mulher, não é mais o mesmo homem. Mas é difícil, às vezes, nós repararmos algumas situações. Você conseguir reatar algumas alianças e alguns relacionamentos. E era o caso de Onésimo e Filemon. E o apóstolo Paulo intervém como uma figura do próprio Pai, misericordioso e amoroso, escrevendo uma carta para Filemon, para o Senhor. Recebe a Onésimo. Recebe, entre aspas, o inútil. Inútil, o próprio significado do nome. Ou aquele que para você causou tanta dor, que foi inútil a você, mas que é útil a mim e pode ser útil a você também. Será que nós temos essa tendência no nosso coração de enxergar que aquele que nos magoa pode ter alguma utilidade? Aquele que te feriu na face, ele pode te servir e pode ter alguma utilidade? Nós não pensamos assim. Nós sempre pensamos na retribuição igual, imediata, na mesma moeda. Se eu sou ofendido, eu preciso ofender. Se eu sou roubado, eu não vou roubar, mas eu vou fazer o quê? Vou denunciar. Eu vou colocar na cadeia, mas é teu irmão, da fé, da tua igreja, congrega com você. Não me importa, lugar de ladrão é na cadeia. E aí? O que nós faríamos no lugar de Filemon? Perceba que no livro de Ruth, nós temos o fruto que se vê manifestado do amor verdadeiro em Cristo Jesus. Em Filemon, você não sabe qual a consequência, mas você não sabe, perdão, o resultado. O apóstolo Paulo, ele intervém na história, mas você não sabe, é um convite para que o fruto do verdadeiro amor em Cristo se manifeste.
Filemon é a carta da oportunidade. Filemon é a carta do convite. Filemon é a epístola em que você e eu somos convidados a pensar que o nosso prejuízo, por maior que seja, nunca pode ser comparado, ou pode ser maior do que o irmão daquele que está ao nosso lado. Filemon nos faz pensar, queridos, na oportunidade de servir aquele que nos faz sofrer. Aquele que te maltratou, aquele que te traiu, aquele que mentiu com o teu nome, aquele que te acusou, aquele que jogou uma pedra na sua cabeça, aquele que fez tantas coisas que te causaram dor. E aí a escolha, Filemon, é a oportunidade. O que eu vou fazer? Eu vou ficar ressentindo, vou ficar sentindo novamente a minha dor, porque eu tenho a razão, afinal de contas. Porque quem me maltratou foi o fulano, quem me roubou foi o Beltrano, quem fez isso, e você vai apontando o seu dedo em todas as direções. E todas as vezes que você aponta o seu dedo, você perde a oportunidade de estender a mão. Quem aponta o dedo, ele fecha a sua mão. Mas quem estende a sua mão e abre, ele está transmitindo um gesto de amizade. Um gesto, está sinalizando: eu quero te ajudar. Eu quero te servir. Eu quero ser um contigo. O apóstolo Paulo, é interessante que nessa curta epístola, ele faz um convite, que é o mesmo convite feito a nós. Versículos 13 e 14. Eu queria conservá-lo, no caso Onésimo, comigo mesmo para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. O primeiro convite dessa epístola é a bondade. Mas uma bondade que se vê, que se espera quando há maldade. Porque é muito fácil você ser bom para aquele que é bom. Mas não é tão fácil você ser bom para aquele que é mau. É muito fácil você incorporar o espírito do Salmo 137, versículo 9, que é um salmo sempre citado aqui. E quando os seus inimigos vierem contra ti, que Deus te faça feliz, para esmagar a cabeça dos filhos dos seus inimigos na rocha. Isso alivia a dor do coração. Isso tira o peso do coração, porque a vingança traz um alívio. Mas as palavras de Paulo, as palavras de Cristo, as palavras do Evangelho não são assim. São palavras que dizem que você precisa orar pelos que te perseguem, que você precisa amar aquele que te aborrece, que você precisa ter um coração diferente, um coração de bondade, mesmo quando te fazem o mal, mesmo quando te causam dor. E eu preciso pensar nessa carta, eu preciso pensar nesses sentimentos que estão envolvidos aqui, e me imaginar nessa situação. Quantas vezes nós somos afrontados dentro da nossa própria casa? É o esposo, a esposa, é o filho. Somos afrontados na igreja, somos afrontados em qualquer lugar, e você prefere guardar a mágoa, você prefere guardar o ódio no coração, você prefere guardar a sua razão, você prefere guardar esses sentimentos malignos e amargos. Por quê? Isso não traz cura ao nosso coração, meu irmão. A bondade traz cura ao coração. Você dá para aquele que te bateu na face um aperto de mão, um abraço, um gesto de amor, de carinho, de afeto. Isso traz cura ao seu coração. Prosseguindo, um outro sentimento que é visto no versículo 18, diz assim: e se algum dano te fez ou te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Sabe o que Paulo está dizendo aqui para Filemon? Sabe o que é? Sabe o que é? Perdoa. Jailson, perdoa o irmão. Pastor, mas
Ele pegou, foi tanto mil reais emprestado comigo. Ele fez isso e aquilo outro. Jailson, perdoa, abra mão, porque nenhuma ofensa pode ser maior do que o amor. Nenhum sentimento de dor pode ser maior do que a graça de perdoar e de servir. Irmãos, nós precisamos repensar nossos relacionamentos à luz do Evangelho, à luz de Cristo, à luz daquilo que está escrito nas Escrituras. Perdoar, eu anotei essa frase, não é esquecer. Viu? Perdoar não é esquecer. O que é perdoar? É lembrar que o amor não é menor do que qualquer ofensa. Eu não estou dizendo que você tem que esquecer. Lembra da ofensa. A ofensa vai ser lembrada, não vai ser apagada. Mas quando você se lembrar da ofensa, quando você se lembrar da dor, da injúria, do tapa, da traição, da dor, do roubo, de tudo aquilo que te fizeram, lembra que esse sentimento, ou aquilo que te fizeram, não pode ser maior do que o amor. O amor cura o coração. O amor liberta as nossas almas. E há outros dois sentimentos ou expressões, queridos. Eu quero ler aqui com os irmãos os versículos 16, 12 e 17. Estou encerrando essa porção. Versículo 12. Eu te envio de volta em pessoa. Quero dizer, o meu próprio coração. Os versículos 16 e 17. Não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão a ti, quer na carne, quer no sangue. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Nós percebemos aqui a expressão da graça e da misericórdia. Paulo está falando assim, Filemão, seja gracioso. Filemão, seja misericordioso. E o que é ser gracioso? E o que é ser misericordioso? Eu quebrei a cabeça hoje, pastor Alexandre, tentando entender a diferença entre graça e misericórdia. E a gente acha que são tão parecidas e têm significados muito próximos. O que é graça, o que é misericórdia, eu tentei. Eu não sei se eu acertei nesses conceitos. Estou aberto a qualquer tipo de correção, humildemente falando. Mas eu entendi que eu preciso pensar a graça e a misericórdia a partir do que é a justiça em primeiro lugar. O que é ser justo? Jailson, o mato lá da frente da minha casa está alto. Viu, Jailson? Muito alto. Tá as torceiras de mato. Você vai capinar lá para mim. Tá? Amanhã cedo. Sei que você está desempregado. Tá difícil, tá ruim. Vender relógio não tá fácil. Você vai lá capinar o mato. Tá bom? R$100. Tá bom? Tá? Não, R$100. Você aceita? Você aceita ou não aceita? Pois é, R$100. Jailson vai lá, capina. O que eu combinei com você? É justo? Então, nossa combinação é justa? R$100. A justiça é dar aquilo que é devido, ou aquilo que é merecido, ou aquilo que é acordado, ou aquilo que é o resultado de uma ação. Isso é ser justo, é proporcional. Mas a graça é o quê? Jailson, toma aqui R$100 pelo seu trabalho, e toma aqui mais 100, 200, 300, 400, R$500. Isso é graça. É dar aquilo que você não merece. Os irmãos já conhecem esse conceito, mas eu pensei agora, e a misericórdia? Como encaixar a misericórdia com a graça e com a justiça? A misericórdia, ela está aqui caminhando no campo que tem contato com a justiça e também com a graça. Negativamente falando, a misericórdia é não receber o que é devido. Porque há uma questão negativa envolvida na misericórdia. Porque, como você sabe, a palavra misericórdia, ela é formada por duas palavras, coração e miséria. Então, o texto que foi até mesmo citado, que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque elas não têm fim. Então, o meu pecado gera sofrimento, não gera? Para mim?
Gera ou não gera? Os meus erros geram o quê? Sofrimento, distanciamento para mim, para o próximo, para o mundo, para a igreja. Gera ou não gera? E não é um efeito cascata, dominó. Quanto mais nós pecamos, mais nós sofremos e mais fazemos sofrer. E aí o que Deus faz? Ele derrama a sua misericórdia. Ao invés da sua justiça, a justiça não é dada, mas é o quê? A misericórdia. Misericórdia nesse sentido significa não receber o que é devido, que é a punição, mas é receber o próprio coração de Deus derramado. E é isso que Paulo fala para Filemão. Filemão, recebe Onésimo na sua casa, mas receba-o não como um ladrão, receba-o não como um escravo, receba-o não como uma posse tua, Filemão, mas recebe-o como um irmão, ou mais do que um irmão, mas recebe-o como se fosse o meu próprio coração. Nós vemos aqui o espírito messiânico na vida de Paulo. Nós vemos que, se Paulo diz, é como se você estivesse recebendo a mim mesmo na sua casa. Você gostaria de receber o apóstolo Paulo na sua casa? Levanta a mão, quem gostaria de ter uma comunhão, uma tarde com Paulo, chá das 5 com o apóstolo Paulo? Quem gostaria? Hein? Vamos pedir para Deus fazer uma exceção. Samuel uma vez subiu, Paulo também pode, né? Samuel subiu lá no Antigo Testamento, e aí quem sabe Deus também pode fazer isso com Paulo, e ele manda para a casa de alguém para passar uma tarde com você. Você gostaria de receber Paulo? Com certeza. E você gostaria de receber na sua casa o próprio Cristo, em pessoa, carne, osso, hein? Glorificado? Gostaria? É? E o Onésimo, um ladrão? Você não gosta? Não, esse você não quer. E o Gerdel, né? E o Lula, e a Dilma, e o Temer, ninguém quer. Por quê? Ninguém quer essas pessoas na casa da gente. Mas perceba que o apóstolo Paulo diz assim: me receba Onésimo como se fosse Paulo. Irmão, receba aquele que te ofendeu, te trouxe prejuízo, como se fosse Cristo. É Cristo. Aí você recebe? Sim, você recebe. Mas a misericórdia tem um aspecto positivo também, ligado à justiça. A justiça, você recebe aquilo que é devido. E a graça, você recebe aquilo que não é devido. E positivamente falando, a misericórdia também tem esse sentido parecido com a graça. É receber muito além do que é devido. A palavra misericórdia geralmente é traduzida no Antigo Testamento no sentido de úbere, no sentido de seios maternos, no sentido de coração, de entranhas, daquilo que vem lá de dentro, daquilo que é muito grande, aquilo que flui, aquilo que esbanja, aquilo que tem... Entenderam? Que flui. Isso é misericórdia. A misericórdia, ela age em relação ao coração sendo derramado sobre a miséria, mas ela também dá ao homem muito mais do que a graça. Ela dá ao homem algo sem limite, sem cálculo algum. Essas reflexões de hoje, querido, eu sei que foi uma pregação bem lenta, uma pregação um tanto mais difícil, mais amena, não tão pentecostal como eu costumo pregar, né? Mas eu sou pentecostal, os irmãos acreditem nisso, eu sou pentecostal, batizado com o Espírito Santo, desde o momento que eu recebi Jesus Cristo. Amém? Mas que os irmãos recebam no coração de vocês essa palavra. Eu disse uma palavra muito simples, sem pretensão alguma. Eu compartilhei algumas coisas que eu vi em Ruth e também no texto de Filemão. Não saia daqui, dessa casa, dessa assembleia, com o coração fechado, mas muito pelo contrário, saia com o coração aberto, sabendo que o amor, ele transpõe barreiras, que o amor, ele pode fazer milagres no seu coração e no meu coração. Que você possa ser uma Ruth, que você possa ser um Filemão,
que você possa ser alguém extraordinário, não porque faz coisas extraordinárias, mas porque faz coisas tão simples, tão pequenas, mas que mudam a vida das pessoas.